Sejam todos bem-vindos ao canal Meditando nas Escrituras. Eu quero compartilhar a palavra de Deus com você e quero te convidar a prestar atenção naquilo que será dito agora, porque iremos meditar nas Escrituras. Eu quero trazer uma palavra sobre 5 observações sobre a verdade. Então, hoje iremos abordar a verdade. E a primeira observação que eu faço sobre a verdade é a seguinte: Deus é o Deus da verdade. Então, toda verdade procede de Deus, seja ela filosófica, científica ou teológica. Todo teólogo falando a verdade é a verdade de Deus. Todo filósofo falando a verdade é a verdade de Deus. E todo cientista falando a verdade é a verdade de Deus. Deus é a fonte de toda a verdade. Então, nenhuma verdade procederá do diabo. O diabo é o pai da mentira. Toda verdade vai proceder do ser de Deus. Quando eu vivo de acordo com a verdade, eu vivo de acordo com Deus. Então, não tem como nem nós medirmos, né? O que é certo para a vida? Viver de acordo com a verdade ou viver de acordo com a mentira? A segunda observação sobre a verdade é a seguinte: Cristo é a verdade. O próprio Senhor Jesus afirmou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse: Eu sou a verdade. Então, Cristo é a verdade de Deus personificada. A verdade ganhou forma. A verdade ganhou vida. E essa vida que a verdade ganhou foi o próprio Senhor Jesus encarnado. Os discípulos conviveram com a verdade personificada de Deus. Todos aqueles que estiveram na companhia de Cristo estiveram na companhia da verdade personificada de Deus. Eles estiveram na presença de Cristo. Eles tiveram esse privilégio. E o que eles fizeram? A maioria dos homens rejeitaram a verdade de Deus. Optaram pela mentira. Escolheram a mentira ao invés da verdade. E os líderes religiosos, de forma deliberada, os líderes religiosos de Israel, de forma propositada, abandonaram a verdade e se agarraram à mentira. Cristo é a verdade personificada de Deus. Se Cristo é a verdade e Cristo é a verdade absoluta, é em Cristo que devemos estar. É em Cristo que devemos viver. É com Cristo que devemos permanecer. A terceira observação sobre a verdade é a seguinte: o Espírito Santo é o Espírito da verdade. O Espírito de Deus, ele traz toda a verdade de Deus e nos revela. Através das Escrituras, o Espírito Santo revela quem Deus é e revela quem o Filho de Deus é.
Se a salvação, se a vida eterna é conhecer a Deus e a Cristo, é o Espírito Santo que traz o conhecimento de Deus e o conhecimento sobre o Filho. Então, Deus é o Deus da verdade, Cristo é a verdade e o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Não existe nenhuma dúvida de que nós temos que viver na verdade. A quarta observação que eu faço sobre a verdade é a seguinte: a palavra de Deus é a verdade. E o Senhor Jesus disse que Ele nos santifica em toda a verdade. Só existe uma maneira de nós vivermos em santidade e é vivendo na palavra de Deus. É a palavra de Deus que arranca a mentira, a impureza, a falsidade, todo tipo de coisa pirateada do nosso ser e nos faz viver de acordo com o padrão estabelecido por Deus. E o padrão estabelecido por Deus é a verdade. Então nós vivemos de acordo com a Escritura. E a quinta e a última observação sobre a verdade é a seguinte: o Espírito Santo nos guia a toda a verdade. Essa observação está ligada com a terceira, que diz que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. E se o Espírito de Deus, se o Espírito de Cristo é o Espírito da verdade, ele nos guiará a toda a verdade. O Espírito Santo só irá nos guiar de acordo com Deus, Cristo, a si próprio e a Escritura. Então, não adianta nós pensarmos que a nossa vida vai ser guiada por aquilo que um irmão fala, por aquilo que alguém diz. Não, a nossa vida vai ser guiada por aquilo que está escrito. E o Espírito Santo sempre nos levará para a Escritura. O Espírito Santo sempre nos mostrará qual é a vontade do Pai e a do Filho através da Bíblia Sagrada. Fala comigo, Deus, e Deus fala através da Escritura, através da iluminação do Espírito Santo por meio da palavra de Deus. Então essas eram as 5 observações que eu queria compartilhar sobre a verdade. Deus é o Deus da verdade, Cristo é a verdade, o Espírito Santo é o Espírito da verdade, a palavra de Deus é a verdade e o Espírito Santo nos guia a toda a verdade. Por isso, a mentira não pode ter vez na vida do servo de Deus. Por isso, a mentira não faz parte da igreja. O que domina a vida da igreja é a verdade e unicamente a verdade. Deus vos abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.